background na área aqui na Irlanda. Eu faço, então, um doutorado aqui na Irlanda. Basicamente um país bem pequeno, próximo do Reino Unido, onde está aqui a flecha em laranja. No caso, a gente tem, então, vários institutos. Eu estou no Tyndall National Institute, vocês podem ver aqui na flecha em vermelho. E a gente tem, então, uma série de instituições que a gente colabora, como aqui no grupo de biofotônica daqui. E tem, então, né, hospitais, tem institutos de física, bioquímica e muitos outros, várias empresas. Tem várias empresas, então, no circuito de tecnologia daqui, especificamente da cidade de Cork, né, que é onde o Tyndall National Institute está localizado. Então, a gente tem várias empresas como HP, Apple, IBM, Intel, né, essas empresas aí de microeletrônica. A gente tem várias empresas também de produtos médicos e a indústria farmacêutica. No caso, tem a Stryker, de equipamentos médicos, uma das 3 maiores do mundo em equipamentos médicos. A gente tem a Merck, né, que é agora a Sigma-Aldrich, que tem aí, faz parte da Merck. A gente tem, né, a Pfizer e muitas outras empresas. Né. Aqui a gente tem, então, o grupo de biofotônica liderado pelo professor Stefan Anderson Engels. A gente faz parte do centro de fotônica daqui, e esse centro de fotônica engloba muitos colaboradores no país. Entre eles está, então, o Tyndall National Institute, que é então, um instituto de pesquisa, que eu faço parte, e também a universidade, né, que é a University College Cork. Então, a gente tem, então, uma colaboração desses 3 institutos, principalmente no grupo de biofotônica, e eles têm, então, a gente tem, então, uma grande colaboração entre a parte acadêmica, né, os médicos e a indústria. Né? Esse triângulo é realmente uma coisa que permite o desenvolvimento de toda a tecnologia médica que é feita aqui. E, principalmente, há muito incentivo em termos de miniaturização, há muita gente fazendo coisas com telecomunicações e integração de equipamentos miniaturizados em equipamentos médicos em si. A gente pode conversar bastante disso depois, mas isso é um pouco do background daqui. E então, hoje, eu vou falar um pouco para vocês assim, das tecnologias em si para o COVID. No caso, a gente vai falar um pouco do background em biofotônica daqui. Eu pretendo conversar com vocês que, então, a biofotônica, as tecnologias de biofotônicas foram bastante produtivas durante a pandemia, principalmente, então, em vários equipamentos que a gente pode vestir, digamos assim, né? Por exemplo, em smartwatches, né? Os relógios de pulso, tem o Fitbit, o Apple Watch, vários equipamentos que a gente pode monitorar a oxigenação, né? Meias inteligentes, cintos inteligentes, óculos e tudo mais. Esse tipo de equipamento para uso independente é realmente fundamental para um avanço da telemedicina, uma vez que agora a gente não tem mais consultas médicas presenciais, e nesse caso a gente precisa de equipamentos de uso independente para que os médicos tenham, então, uma visão do que acontece, o monitoramento dos sinais vitais do paciente para, então, monitoramento das doenças à distância. E isso a biofotônica é bem forte nesse sentido, né? Há um incentivo para automatização, então realmente esse impulso para tecnologia independente, de uso independente, e há várias tecnologias para desinfecção e decontaminação, e a gente vai falar um pouco disso na apresentação aqui do seminário. Então a gente vamos começar um pouco sobre o contexto da pandemia, né? Essa altura do campeonato vocês já devem saber que há realmente várias rotas de transmissão, tanto pelo ar como contato, né? Então o indivíduo infectado pode gerar gotículas pequenas que podem, então, viajar a longas distâncias e contaminar indivíduos suscetíveis. Há também a possibilidade de haver gotículas maiores, no caso, essas gotículas iriam até no máximo 1 metro, e por isso é importante, então, tomar a distância entre as pessoas, né? Uma distância de 2 metros, se possível. Essas gotículas podem, então, ou contaminar diretamente o indivíduo suscetível, ou
estar presente ou simplesmente parar nas mãos de certos indivíduos e ter contato, então, com superfícies expostas, como, por exemplo, o olho, ou elas podem simplesmente serem depositadas em superfícies de objetos. Então, quando o indivíduo toca as superfícies, há, então, a possibilidade de contaminação indireta por contato. E, baseado nessas rotas de transmissão, então, a Organização Mundial da Saúde divulgou algumas estratégias para prevenção e controle das infecções por Covid. Então, a gente realmente tem várias dessas estratégias. Uma delas então, o uso de equipamentos de proteção pessoal. Há uma grande demanda, então, por esse tipo de equipamento, mas não só isso, há realmente uma grande superlotação do sistema de saúde. Como vocês podem ver, há uma falta de leitos em hospitais, há uma falta de salas de isolamento, onde tem, então, onde os pacientes que precisam ficar no hospital são tratados diretamente na instituição. Realmente com o número de pacientes aumentando, há realmente uma escassez de vários recursos e, logicamente, o número de médicos não é suficiente em vários lugares para atender toda essa demanda. A gente tem, então, uma escassez de todos esses recursos, né? Tanto o equipamento de proteção pessoal, os médicos, os leitos e as salas de isolamento. E a gente vai falar, então, um pouco das tecnologias nesse tipo de contexto. Há vários procedimentos, então, que médicos que a gente está acostumado, eles são agora altamente revisados, foram altamente revisados ou simplesmente erradicados. Em vários casos, se a gente pensar em procedimentos que envolvem luz, a gente tem, então, a terapia com luz, os tratamentos de pele, endoscopia, colonoscopia, cirurgias e procedimentos dentais. Todos esses procedimentos tiveram que ser altamente revisados ou simplesmente não podem acontecer de maneira nenhuma. Há algumas exceções no caso de se tem alguns equipamentos de proteção e protocolos bem controlados para cada tipo de procedimento, mas o jeito que isso é feito depende de país para país e das regulamentações. No caso de exames médicos, a gente, antes da pandemia, a gente podia estar acostumado a ir no hospital, em laboratórios e medir a pressão, ou ter algum exame com otoscópios, termômetros, ou mesmo ter a consulta médica diretamente presencial com o médico, mas agora essas coisas não acontecem mais. Então, as tecnologias que permitem, então, um monitoramento dos sinais vitais do paciente à distância são fundamentais. E, logicamente, há muitos equipamentos que podem fazer isso, tanto medição da pressão, oxigenação, temperatura e tudo mais. Aqui a gente vai falar um pouco mais da oxigenação e da temperatura, que são mais relacionados aos sintomas do COVID, como, por exemplo, a insuficiência respiratória e a febre, que vem, então, dos sintomas do COVID. Então, se a gente falar um pouco da febre, a detecção da febre ela pode ser feita, então, com tecnologias baseadas em infravermelho. Há certos tipos de tecnologia, então, que você pode ter um termômetro para uma medida ponto a ponto. Nesse caso, é possível medir, então, a temperatura em vários lugares à distância com um equipamento relativamente barato. É possível também fazer isso com uma câmera de infravermelho, uma câmera termográfica, e nesse caso a gente tem uma leitura da temperatura ponto a ponto, em vários pontos ao mesmo tempo, e isso permite então a medida da temperatura de muitos indivíduos ao mesmo tempo. É uma tecnologia que pode ser utilizada para medição de temperatura no ambiente público. Esse tipo de tecnologia de infravermelho, então, só para vocês terem uma ideia, ela tem uma base, né, na radiação de corpo negro. Se vocês pensarem, a gente tem uma temperatura, então, por volta de 36 graus, 36, 37 graus, e então a gente emite
intrinsecamente uma certa radiação em infravermelho. Se a gente tem um aumento de temperatura, essa intensidade vai aumentar. O que acontece é que, então, se a gente tem um aumento de temperatura de um objeto, a gente tem, então, não só um aumento da intensidade desse infravermelho, mas também um translado dessa radiação que é emitida para os comprimentos de onda menores ou para as cores mais energéticas, digamos assim, né, como o azul, o violeta, por exemplo. Você pensar, por exemplo, na era medieval, no ferreiro colocando uma espada para forjar, né, a espada brilha em vermelho, né, se estivesse mais quente, brilharia em amarelo, talvez verde, azul, e o sol mesmo emite em ultravioleta. Então esse é o princípio que é utilizado na detecção da radiação infravermelha. Nós temos então várias tecnologias para os sensores desse tipo de sensor. Eles são basicamente três tipos de bolômetro. O primeiro tipo é baseado em semicondutores, e nesse caso a radiação, então, que vem no sensor é convertida em corrente. Os sensores podem ser também baseados em efeito termoelétrico, no caso a radiação é convertida em voltagem, ou os sensores podem ser baseados em efeito bioelétrico ou termorresistivo, nesse caso a radiação é convertida em resistência. A tecnologia, então, que é mais utilizada, mais compacta, é, então, a dos semicondutores. A gente tem, então, várias câmeras que são bem compactas, e a gente pode fazer, então, uma fabricação de microcircuitos que tem, então, esses sensores e todo o circuito de leitura desses sensores, baseado, então, em óxido de vanádio e sílica. Cada unidade, então, vai ser baseada, vai ser construída com basicamente três camadas, né? Então, a gente vai ter uma parte que absorve o infravermelho na primeira camada, essa camada é seguida de, então, uma camada refletiva, e a gente tem o circuito de leitura logo abaixo. Uma vez que a gente tem o sensor, esse sensor tem que ser isolado com o vácuo, uma vez que, então, a precisão da leitura de infravermelho vai depender de que não haja perda de calor para o ambiente. Isso é o que vai determinar, então, o quão precisa vai ser a câmera. E se a gente pensar em termos de leitura de temperatura absoluta, então a gente poderia ter uma validação primeiro em ambientes mais controlados, como salas aclimatizadas, salas de isolamento nos hospitais, onde tem a pressão negativa. Nesse caso, a gente tem menos transferência de calor e também um fluxo de ar direcionado, então é mais fácil de entender o que está acontecendo e levar em conta um pouco a heterogeneidade biológica, então, de paciente para paciente, em termos de temperatura absoluta, não só em termos de variação de temperatura por tempo. No caso, há também a possibilidade do monitoramento de muitas pessoas em ambiente público. Nesse caso, há a possibilidade de reconhecimento de face automático junto com essas câmeras, e as câmeras de infravermelho, e então há uma possibilidade de relatação dos indivíduos que são suspeitos de terem Covid. Isso tem realmente um grande potencial e muitas vezes não é aplicado porque há realmente alguns problemas com privacidade dos indivíduos que estão no ambiente público. Mas é uma tecnologia que pode ser aplicada e, no caso, obviamente, de grandes preocupações, é uma tecnologia de grande potencial. No caso, então, os indivíduos que seriam detectados passariam por um teste do COVID, que seria o teste padrão. O teste padrão basicamente funciona de um modo que pego um swab nasal ou de garganta. Esse swab é como se fosse um cotonete que a gente insere, então, na cavidade nasal, né, chega até a garganta e a gente coleta, então, uma amostra de biofluido, que é, então, estocada e mandada para o laboratório. Há a possibilidade de ter alguns testes de saliva. No caso, esses testes são aprovados em lugares como os Estados Unidos. E, no caso, a amostra também vai para o laboratório. No laboratório vai ter, então, a análise de RT-PCR, né, seria, então, uma análise em que há
uma conversão, e amplificação do material genético e seguido de um sequenciamento, né? Então, o vírus tem o RNA, o material genético, vai ser convertido em DNA e, né, esse material genético junto com o material genético das células aí vai ser amplificado e o indivíduo então vai ser diagnosticado com COVID dependendo do número de cópias do RNA do vírus que vão ser encontrados na amostra daquele respectivo paciente, né? A bifotônica tem um pouco de interface aqui, no sentido de que as bases nitrogenadas para o sequenciamento dessas amostras é feito com fluorescência, então, que é intrinsecamente uma técnica ótica. Esse tipo de técnica é uma técnica que exige pessoas muito especializadas, requer vários dias e realmente tem um certo custo envolvido, tem realmente várias complicações e é o padrão ouro hoje em dia. No caso, há várias pessoas propondo certas tecnologias, então, para melhorar e deixar esse processo mais rápido, menos custoso. Então, uma dessas tecnologias é a espectroscopia de FTIR, né? Seria a espectroscopia, então, com infravermelho com transformada de Fourier. É uma tecnologia que já é bastante dominada, já é bastante madura. No caso, ela foi criada, então, em 1901. Né, os criadores, na verdade, ganharam o prêmio Nobel, né, por esse tipo de tecnologia com interferometria na época. Esse tipo de equipamento já é produzido desde a década de 50, então 1950 alguma coisa. Agora a gente tem espectrômetros que são portáteis e usam microlitros de amostra por análise. Então é uma coisa que pode ser aplicada em vários lugares, né, como vários lugares como aeroportos, correios e tudo mais. E é uma tecnologia que também, devido ao volume de amostra, pode ser integrado em microfluid, em chips com microfluídica, e nesse caso é possível mandar os microchips para a detecção do COVID para vários lugares. Nesse caso, o FTIR, ele é muito útil para detecção, no caso de moléculas como ácidos nucleicos, né, DNA, RNA, material genético do vírus, e proteínas, né, como a spike protein do vírus, do coronavírus. É baseado nesse tipo de leitura, então seria possível, numa certa proposição, em detectar o COVID baseado, então, nas leituras desses componentes. Né? O FTIR vai ser baseado, então, nas vibrações, nos modos vibracionais das moléculas, desses tipos de molécula bem específico, e isso vem, então, um pouco da forte molecular, da especificidade molecular dessa técnica, que então pode ser dar o potencial da técnica então para esse tipo de aplicação, uma vez que os modos vibracionais estão relacionados às ligações químicas das moléculas da amostra. Então esse é um tipo de tecnologia que pode ser aplicado para alto rendimento, para um diagnóstico com alto rendimento, a análise de muitas pessoas em pouco tempo, em tempo real, e também com um mínimo volume de amostra, e se automatizado, pode resultar, então, na supressão dos custos operacionais. A gente também tem outro tipo de tecnologia, também semelhante no sentido de especificidade molecular, essa seria a espectroscopia Raman, e nesse caso, o Raman, ele pode ser aplicado em biofluidos também, é uma tecnologia um pouco mais cara, então, no caso, ela pode ser bem utilizada em aplicações onde a gente pode não ter a interferência, a gente não tem a interferência, no caso do Raman, do sinal da água, e pode ser utilizada, então, para ter os biomarcadores que são o alvo do COVID, principalmente em aplicações como, por exemplo, a investigação, monitoramento da progressão das células infectadas com o COVID. Esses marcadores podem ser tanto lipídios como proteínas, o material genético, muitos outros tipos de molécula, e
uma vez que a gente tem um monitoramento em tempo real desse tipo de célula, então a gente pode investigar a origem molecular da doença e então propor certas técnicas para diagnóstico e tratamento baseado nos biomarcadores que variam mais nas células infectadas e é comparado com as não infectadas. Ainda utilizando espectroscopia Raman, a gente pode então ter uma análise da respiração, particularmente dos componentes voláteis, orgânicos voláteis da nossa respiração, e nesse caso, logicamente, a gente tem uma concentração muito menor desses componentes na nossa respiração. Então, o que é possível fazer seria ter um sensor onde o sinal Raman é realmente amplificado por nanopartículas posicionadas na superfície do sensor. E essa é uma técnica chamada, então, SERS, ou Surface Enhanced Raman Spectroscopy. Nesse caso, é possível ter um chip, um sensor miniaturizado, e, então, uma vez que tem os gases da respiração que são passados por esse sensor, há, então, uma deposição dos componentes de interesse, e esses componentes, então, podem ser detectados com espectroscopia Raman. Esse tipo de sensor pode ser integrado, por exemplo, nas máscaras, onde pode haver, então, a concentração desse tipo de composto, então, posterior detecção, né, dos mesmos. Então, essa é uma das técnicas propostas que pode ter um grande potencial ser implementada. Agora, se a gente pensar, a gente está falando aqui de várias tecnologias com uso, né, um tipo de uso independente, como esse tipo de máscara com um sensor, e let's say, vamos dizer, um aviso automático caso haja uma certa detecção do Covid. Esse tipo de equipamento é bastante utilizado já em certas aplicações em telemedicina. Então, a biofotônica tem realmente esse potencial de monitorar, então, não só os sinais vitais, mas o estágio da doença dos pacientes. E, então, há um grande impulso no mundo para fazer uma base de dados bem grande de muitos pacientes ao mesmo tempo e juntar essa base de dados para, então, a confecção de softwares automatizados que podem informar, então, os sinais relevantes para os médicos. Então, os médicos, eles podem monitorar sinais vitais do paciente, o estágio de doença do paciente, como seria o tratamento. Ter um monitoramento do paciente à distância, então, ajudaria os médicos a terem um conselho e medidas mais efetivas, mesmo à distância. Seria algo que é um potencial, junto com equipamentos não só que as pessoas vestem, mas equipamentos que são integrados nos celulares, nos smartphones. Algumas considerações em todas essas aplicações com telemedicina. Então, nos últimos meses, houveram várias regulamentações, então, que foram bem flexibilizadas. Há várias considerações quanto às regulamentações para seguro-saúde. Por exemplo, é necessário que haja um respeito da privacidade dos pacientes quando monitorando os sinais vitais e havendo comunicações com os médicos. O compartilhamento dos dados deve ser feito somente com os dados relevantes à saúde do paciente, não outros tipos de dados que pode, então, ferir a privacidade dos pacientes. No caso, por exemplo, nos Estados Unidos tem softwares como o Zoom, ou o Google Meet, que a gente está usando agora, o Skype e tudo mais. São softwares que usam vídeo e têm um potencial, então, para divulgar informações que não são adequadas para consultas médicas. Então, esse tipo de software não é adequado não é utilizado para consultas médicas, nesse caso. Outras considerações, então, são para o desenvolvimento de tecnologias amigáveis ao usuário. Nesse caso, os médicos não estão realmente muito interessados em carregar muitos aparelhos adicionais para monitorar poucos pacientes, né? Seria um equipamento a mais no máximo,
e, se possível, alguma coisa que não seja integrado ao celular, ao smartphone, com um aplicativo que eles podem baixar, ou seria alguma coisa que eles não estão interessados também em ver as leituras, cada leitura anormal do paciente, serem informados constantemente sobre leituras anormais, sendo que eles não têm como saber que tipo de informação eles precisam dar, que tipo de ação precisa ser tomada. Uma vez que tem um desenvolvimento de tecnologia, é necessário, então, uma interação dos produtores e dos consumidores já nos primeiros estágios de desenvolvimento desse tipo de instrumento, de modo que o que é informado, as informações que chegam para o médico, são informações úteis que o médico pode usar para, então, utilizar o conhecimento médico do melhor jeito possível e dar, então, a melhor ação, o melhor jeito de proceder para o paciente. Não seria alguma coisa que outras pessoas podem fazer sem o conhecimento médico, né? Para utilizar o conhecimento do médico, é necessário, então, mais eficiente, é necessário, então, esse tipo de design mais amigável ao usuário e mais eficiente. Então, essas são algumas considerações. No caso das tecnologias de biofotônica, a gente tem visto que várias dessas considerações já são satisfeitas. Uma das tecnologias de grande sucesso é o oxímetro de pulso. Então, é a mesma tecnologia que é integrada nos smartwatches. A gente tem, então, o oxímetro de pulso. Se você foi para algum hospital e teve uma enfermeira ou alguém que colocou um clipe no seu dedo, né, e de repente você sabe a oxigenação, a sua frequência cardíaca, né, esse clipe usa uma tecnologia de biofotônica. Ela é baseada, então, tem uma luz emitindo no vermelho e outra no infravermelho, há um sensor do outro lado, e então o sensor ele vai detectar a atenuação do sinal no vermelho e no infravermelho que vem da luz após passar sobre o seu dedo. Isso é o que vai dar, então, a porcentagem de hemoglobina oxigenada e não oxigenada, vai permitir o cálculo da oxigenação, e também, baseado na absorção, então, nesse caso do sangue, no seu dedo, pelo sangue que passa no seu dedo, por tempo, né, em função do tempo. Então é possível descobrir a frequência cardíaca utilizando esse tipo de equipamento. E é realmente um equipamento que pode ser integrado com os smartphones e, lógico, muitas pessoas usam isso daí para monitoramento para quem faz muito esporte. É uma tecnologia bastante madura e integrada em muitos lugares, não somente nesses dois, mas a gente pode discutir um pouco mais sobre isso. No caso do contexto do COVID, no caso, a gente tem que pensar que o médico não vai ver o paciente o tempo inteiro. Então, há realmente certas faixas de oxigenação que permitem o médico saber o que está acontecendo com o paciente. Por exemplo, uma faixa entre 95% e 100% indica que o indivíduo está saudável. Quando está menos de 95%, esses são os níveis de oxigenação preocupantes já. Por volta de 90%, há realmente uma insuficiência respiratória, potencialmente uma falta de oxigênio aguda, ou para abaixo de 90%, esse tipo de leitura é típico, então, de algumas doenças agudas, como a pneumonia ou falha cardíaca. Outro, abaixo de 80%, a gente já tem, então, um estágio bem grave, no caso, a possibilidade de disfunção mental e alteração da consciência do indivíduo. Então, é necessário realmente uma ação rápida quando a gente vê que os níveis de oxigênio estão diminuindo. No caso do COVID, a gente está bastante interessado na parte que é próxima de 90%, que seria indicativa, então, da insuficiência respiratória. A insuficiência respiratória é ligada a uma das situações que são críticas no COVID. Nesse caso, uma delas então, a síndrome da dificuldade respiratória aguda.
Nesse caso, é uma síndrome que afeta os nossos alvéolos. Os alvéolos são pequenas unidades dos pulmões que a gente usa, então, para, digamos assim, inflar e ter, então, absorver o oxigênio do ambiente, do ar que a gente tem. Esse tipo de... Eles são como sacos. Os alvéolos, então, esses sacos, eles são envolvidos por vasos sanguíneos bem pequenos, eles são chamados capilares. Uma vez que tem um aumento de permeabilidade dos capilares, a gente tem, então, um vazamento de líquido dentro desses sacos, dos alvéolos. E por causa desse vazamento, há um certo dano nos alvéolos, e os alvéolos não conseguem absorver oxigênio. No caso das tecnologias que são, então, para a detecção desse tipo de síndrome, elas seriam baseadas, no caso do bifotônico, seriam baseadas no tipo de absorção de oxigênio e do vazamento do fluido que é dentro dos alvéolos. Esse fluido é particularmente rico em proteínas, em material proteico e neutrofílico. A gente vai falar um pouco disso mais para frente aqui. Então, se a gente começar pela oxigenação aqui, existe um certo tipo de tecnologia que é baseado na absorção dos gases, né, o GASMAS, né, o Gas in Scattering Media Absorption Spectroscopy. É um tipo de espectroscopia, então, que vai ser baseado na absorção do oxigênio, particularmente em 760 nanômetros, onde a gente tem um pico bem estreito de absorção do oxigênio. É um tipo de tecnologia, então, que vai ser utilizado em meios espalhadores, como, por exemplo, o nosso tecido biológico, e é um tipo de tecnologia que pode ser integrado em coletes. Por exemplo, a gente que está aplicando esse tipo de tecnologia para problemas respiratórios em bebês prematuros. Aqui na Irlanda, há vários projetos nesse contexto. No caso de um colete, o mínimo que é necessário é realmente que haja um ponto de iluminação, um ponto que há, então, a fonte de luz, e um sensor, o que vai, então, detectar a luz que passa pelo tecido. No caso, se não houver nenhum oxigênio no tecido, nenhum oxigênio na forma de gás dentro do tecido, então o sensor ele vai detectar, então, a luz que passa pelo tecido, mas a luz que não foi absorvida durante essa passagem pelo tecido. E a intensidade vai ser alguma coisa, uma curva suave, em função do comprimento de onda, né, em relação à cor da luz. No caso, se há a presença de oxigênio na forma de gás, então há uma diminuição da intensidade exatamente no comprimento de onda de 760 nanômetros, e é um pico bem específico. Então, esse pico é utilizado, então, para o monitoramento da concentração do oxigênio na forma de gás. E uma vez que há, então, uma menor concentração de oxigênio, isso quer dizer, então, que há uma relação com a insuficiência respiratória nos pacientes com COVID, em relação aos pacientes saudáveis. Agora, se a gente pensar no oxigênio que está presente no sangue, que está ligado às moléculas de hemoglobina que a gente falou antes, a gente pode utilizar, então, a espectroscopia no infravermelho próximo. Nesse caso, a gente tira vantagem da janela óptica, é uma janela onde a gente tem a maior transmissão, onde o tecido é mais transparente, digamos assim, onde a gente tem a maior transmissão da luz no tecido. E essa é uma janela, então, que a gente pode utilizar para ter informação sobre as camadas mais profundas do tecido, e principalmente de várias moléculas, como, por exemplo, água, proteína, gordura e, realmente, as proteínas, as moléculas do sangue, né, as hemoglobinas, oxigenada ou deoxigenada. No caso, esse tipo de molécula pode ser utilizado, então, para a detecção do acúmulo de fluido
Se vocês lembrarem bem, o fluido, ele tem, o fluido que se acumula nos alvéolos dos pacientes com insuficiência respiratória vão ter, então, naquele caso, uma maior concentração de água e proteínas, e é possível também monitorar a oxigenação do sangue ao mesmo tempo com esse tipo de tecnologia. Então, é uma tecnologia que pode ser utilizada não só para diagnóstico, mas para o monitoramento durante um tratamento ou recuperação dos pacientes com COVID. No caso, se a gente combina esse tipo de tecnologia com o tratamento em si, há uma expressão que a gente usa que é teranóstico, é a combinação de terapia com diagnóstico, e nesse caso a gente vai ter então a possibilidade de ter um monitoramento do tratamento e um diagnóstico junto com a possibilidade de fazer um tratamento, no caso, se for possível fazer fabricar um fotossensibilizador que é específico para o COVID, pode ser tendo como alvo as proteínas do envoltório do vírus ou realmente material genético, a possibilidade de fazer um tratamento ao mesmo tempo, né, uma terapia fotodinâmica antimicrobiana com iluminação extracorpórea, né, uma vez que a gente já sabe que a radiação no infravermelho próximo tem, então, uma grande penetração no tecido biológico. No caso, muitos de vocês já devem estar acostumados, então, com a terapia fotodinâmica, mas o princípio é basicamente, se a gente tem uma molécula de fotossensibilizador, a gente pode ativar, então, poderia ativar a molécula com a radiação infravermelho, o fotossensibilizador iria para o estado excitado, poderia relaxar, então, para um estado tripleto, e, então, a possibilidade da ativação de passar a energia para as moléculas de oxigênio, que podem, então, gerar o oxigênio de singleto ou as espécies reativas de oxigênio, que vão, então, danificar o material genético do vírus e causando, assim, a inativação microbiana do coronavírus nos pacientes com COVID. Nesse caso, é possível, então, ter essa abordagem com diagnóstico e terapia ao mesmo tempo. Lógico, tudo depende de como a tecnologia avança e se é possível, então, fazer esse tipo de fotossensibilizador. Agora, se a gente pensar, nesse caso, a gente está, digamos assim, eliminando o vírus dentro do corpo do paciente, mas se a gente pensar em como a gente elimina o vírus fora, em superfícies de objetos, por exemplo, a gente tem várias tecnologias com ultravioleta, então nós temos, então, esse tipo de decontaminação utilizando ultravioleta em superfícies de objetos, já amplamente utilizado em salas de hospitais, como, por exemplo, pós-cirurgia, ou salas onde os pacientes estavam presentes. Ou essa tecnologia também é muito utilizada em indústria de alimentos, e a demanda então, por tecnologias de desinfecção baseada em ultravioleta tem sido maior com essa pandemia, uma vez que é necessário, então, desinfectar as superfícies em vários lugares, como supermercados, né, aeroportos, correios, e, logicamente, as indústrias farmacêuticas e de alimento precisam continuar funcionando. Ninguém pode sobreviver sem comida e remédio aqui, certo? Então, além disso, a tecnologia de ultravioleta, então, foi proposta que esse tipo de tecnologia poderia ser utilizada, então, para a decontaminação de equipamentos de proteção pessoal, como as máscaras N95 ou N95 para cirurgia também. Nesse caso, no caso de escassez, uma vez que é logicamente melhor que haja o uso do equipamento decontaminado, mesmo com perda parcial de integridade, do que não usar esse tipo de equipamento durante, principalmente, procedimentos médicos. Então, no caso de escassez, há a possibilidade de usar esse tipo de equipamento. As tecnologias para desinfecção de ultravioleta são, então, divididas em duas categorias. Parte delas usa LEDs, partes usam lâmpada. Os equipamentos, né, são amplamente chamados de equipamentos para irradiação germicida ultravioleta.
No caso dos equipamentos com LED, a gente tem, então, equipamentos que podem ser feitos em vários formatos, bem compactos, podem ser estocados em vários lugares nos hospitais. É muito importante, realmente, ter esse tipo de equipamento, uma vez que os hospitais estão superlotados, não há espaço para deixar muitos equipamentos grandes em vários lugares. Os LEDs, eles têm menos potência, então, lógico, eles são muito flexíveis em termos de aplicações, e há várias aplicações em que é melhor ter eles, ou há outras aplicações, no caso, que as lâmpadas são melhores. As lâmpadas são melhores no sentido de que é possível fazer uma decontaminação com alto rendimento, então as lâmpadas elas têm maior potência, e elas podem ser utilizadas então para a decontaminação de um grande número de máscaras em pouco tempo. No caso, as lâmpadas têm uma desvantagem que é o tamanho delas e o custo, que é um pouco maior. No caso desses dois tipos de tecnologia, as lâmpadas elas têm padrões industriais muito mais bem estabilizados já também, e um maior tempo de vida. Mas, logicamente, não é todos os lugares que podem comprar esse tipo de equipamento ou mesmo estocar isso. Nem todas as instituições de saúde têm lugar para estocar esse tipo de equipamento. Várias considerações, então, que foram feitas em geral para equipamentos de ultravioleta são, então, a potência suficiente para a inativação microbiana utilizando esse tipo de tecnologia. Os tempos de decontaminação vão por volta de 30 segundos a 30 minutos. Isso tudo depende da dose de luz e da distância a superfície que precisa ser decontaminada. Há também, no caso das lâmpadas, a potência é por volta de 10 watts. No caso das lâmpadas, tem a radiação UVC, no caso em 250 nanômetros, pode então produzir ozônio, e nesse caso o ozônio é tóxico para nós, então a gente precisa realmente ter muito cuidado quando manipulando esse tipo de equipamento. Se houver um cheiro de ozônio detectado, é necessário minimizar a expiração, né? Ter os cuidados com a distância desse tipo de equipamento de uma maneira adequada, né? Os nossos olhos e pele não podem ser expostos por ultravioleta também devido aos efeitos mutagênicos desse tipo de radiação. Mas ambos tipos de tecnologia, tanto baseado em LED ou lâmpadas, podem ser utilizados então para a decontaminação das várias superfícies da máscara, mesmo que seja uma superfície irregular. No caso, há então várias pessoas que, digamos assim, fizeram personalizações desse tipo de tecnologia, como por exemplo em fluxo laminar. Há pessoas que utilizam, né, a cabine de fluxo laminar com as lâmpadas ultravioleta para a decontaminação de algumas máscaras. Há pessoas que fizeram caixas de esterilização, ou mesmo pessoas que utilizaram outros tipos de radiação ultravioleta, não só o UVC, que é geralmente utilizado, né? Então a gente tem o UVA, o UVB e o UVC. Tem gente que usa o UVB de caixas de terapia para psoríasis, por exemplo. E a razão de utilizar esse tipo de radiação é que o UVC é uma radiação que pode afetar as cargas eletrostáticas das máscaras de polipropileno, o que significa que a integridade das máscaras pode ser comprometida quando utilizando esse tipo de radiação. Então, não é claro o quantas vezes a máscara pode ser decontaminada utilizando o VC sem a perda de integridade. A alternativa utilizando o VB é justamente proposta nesse sentido, que pode haver então uma minimização do dano, ou talvez não ter dano nenhum durante a decontaminação. E, logicamente, o que é mais importante é ter, então, o tempo e todo o protocolo para a decontaminação sem danificação da máscara. Com isso, eu gostaria, então, de finalizar. Eu espero que eu tenha convencido vocês que, então, a bifotônica
ela foi muito importante em termos de tecnologia que a gente pode usar independentemente em vários lugares, vestindo, então, pode ser em meias, cintos, relógios, óculos inteligentes e tudo mais. Esses tipos de equipamentos são muito importantes para a telemedicina no contexto mundial, né? É possível, então, monitorar não só os sinais vitais dos pacientes, como também os sinais que vão ser relativos a certos tipos de doenças. E tem realmente um impulso para a automatização desse tipo de tecnologia e ao uso independente por várias pessoas, de modo que elas consigam monitorar a própria saúde independentemente e à distância, tendo contato com o médico quando necessário. E, então, por fim, há então o potencial da biofotônica, que foi bastante utilizado para desinfecção e decontaminação, que é muito importante nesse contexto da pandemia. Aqui eu só vou finalizar então com algumas referências, tem algumas referências para as figuras dessa apresentação, e aqui eu deixo o meu contato para quem quiser me contatar na mídia social ou ver os meus perfis de pesquisador. Eu gostaria de finalizar aqui e abrir para perguntas. Vamos ver. Cris, você abriu o acho que não. Opa, Marcelinho, legal. deixa eu ver. Ela abriu, fechou. Marcelo, obrigada aí pela apresentação, foi ótimo, muito bom ver todas essas tecnologias conjugadas aí na sua apresentação. Agora, uma curiosidade, eu até outro dia assisti uma... Ei, olha lá, Cris está sem microfone. Outro dia eu Opa. assisti uma palestra, um webinar online até sobre o tema desses... Não sei se você assistiu também, eu não lembro, acho que foi da OSA, não, ou foi da OSA. É do Thomas Blair. É Eu esse? não Ou lembro, da acho que Christina foi Blair? que falou sobre os wearables, né, todos esses dispositivos aí, teve um webinário eu assisti com algumas apresentações mais curtas, e a minha curiosidade sobre isso é assim, a gente vê todo esse potencial desse tipo de tecnologia para ser utilizada nesse momento para as consultas médicas à distância e tudo mais, mas isso está realmente sendo colocado em prática? Ou a medicina não tem essa confiança toda nessas tecnologias? Você sabe como que está sendo o uso desses dados adquiridos e esses dispositivos para a medicina em si? Ou está sendo mais para academia? No caso, atualmente, eu acho que assim, a grande maioria das tecnologias está acontecendo, está bem restrita na academia. É justamente um dos pontos também que, porque eu estava tentando escrever as coisas para a PDPDT, mas é realmente há certas tecnologias que estão realmente tentando fazer com que a indústria seja mais bem estimulada em produzir esse tipo de tecnologia. Eu sei que a gente teve 2 semanas atrás a gente teve uma escola de lasers e lá então o Thomas Bayer, que é também provavelmente a pessoa que você viu no webinário da OSA, ele comentou que tem mesmo muitos student chapters, né, tem muitos student chapters no mundo utilizando, então, fazendo esses tipos de cabine para decontaminação utilizando o VC, porque ele foi um dos que ofereceu, então, fez toda a modelagem com essas tecnologias com ultravioleta e propôs vários designs de várias cabines que podem ser feitas para decontaminação em muitos lugares do mundo. Então, tem os student chapters, não é só aqueles ligados à pesquisa, mas tem realmente muitas pessoas que estão preocupadas não só na divulgação de ciência, mas preocupadas com digamos assim, o impacto da ciência na sociedade em si, que estão fazendo a diferença com esse tipo de tecnologia. Uma vez que tenha o potencial da tecnologia com
digamos assim, para a detecção do Covid, estatisticamente provada, com certeza a indústria vai cair em cima e produzir o máximo que puder. Eu sei que aqui muita gente comenta que no Vale do Silício, por exemplo, há muita gente que já tem esse tipo de base de dados, as empresas lá já têm muitos dados sobre isso. Eu não sei exatamente o que eles estão fazendo nesse momento, mas com certeza, uma vez que eles tenham concluído os modelos deles, vai ter alguma coisa bem grande que vai sair por aí. Tanto que o que saiu, a tecnologia que faz o eletrocardiograma, né, do Apple Watch, veio desse tipo de base de dados e do modelo que eles construíram. Né? Então, Sim, é verdade, com certeza vai ter um boom tecnológico aí depois dessa pandemia, já está tendo, né? Marcelo, tem aqui a pergunta da Cris, ela falou, obrigada pela apresentação, 2 perguntas. No monitoramento da capacidade pulmonar usando a espectroscopia infravermelho, existe resolução para pacientes adultos? Essa é uma ótima pergunta. Né? Realmente, quando os pacientes são adultos, é um pouco mais... tem uma certa dificuldade porque o tamanho, o tamanho do tecido, né, o volume de tecido que a luz precisa penetrar vai ser maior, no caso, para ter, né, o sinal de infravermelho detectado do outro lado. Mas é uma coisa assim, pelo menos nos cálculos em simulações, seria possível. Seria como nessa figura, algo como nessa figura aqui. As camadas mais superficiais, relativamente, os primeiros centímetros do pulmão seriam as partes onde teria, então, a informação da oxigenação e do fluido que seria detectado. Então seria Mas possível. em teoria, é possível. Na prática, é uma coisa que vai depender do nível. Então, quando você tem um equipamento, um sensor de luz, todo sensor tem, então, esse background, tem um ruído de fundo. E dependendo do tamanho desse ruído e da quantidade de luz que você manda no tecido, é o que vai mostrar o seu sinal e, consequentemente, o seu contraste. Então, Sim. logicamente, Vai depende de vários variar de fatores. indivíduo para indivíduo aí também, esse retorno vai ser diferente, né? Exato. A outra pergunta aqui da Cris é, você encontrou algum estudo avaliando a dosimetria de UVC em função da ação germicida e danos a diferentes materiais, tipo máscaras, tecidos, mobiliário? Não. Das máscaras, eu acho que das máscaras tem um estudo sobre isso. Eles não foram muito fundo, mas eles viram que teve uma perda de integridade. Eu acho que para as máscaras tem, mas eu não sei para outros objetos ainda. Nossa, só queria comentar a respeito disso, né, porque tem aparecido muita gente, eu não sei se aí na Irlanda também vocês percebem isso, muita gente querendo usar o VC em ambientes, né, e preocupado principalmente com matar o vírus, mas tem vários testes em materiais de simulação de, por exemplo, degradação em ambiente, né, um material, por exemplo, para ele você simular um envelhecimento natural dele, você coloca em UV. Então, por exemplo, você faz uma aceleração do processo de envelhecimento, sei lá, do plástico, colocando ele dentro do UV. Então, você simula, eu não sei exatamente como que é, mas tantas horas de UV corresponde a tantos dias, né, na natureza e de exposição solar. Então, com certeza, deve ter alguma coisa em materiais, né, diversos a respeito disso, né, e geralmente as pessoas não estão pensando muito nisso agora, né, então acho que até é uma coisa bastante importante, e não só para máscara, mas também para tudo que está ali no ambiente sendo descontaminado, né, você vai perder um pouco da integridade de alguns materiais por expor esse material ao UVC, né. Isso é muito verdade. Tem realmente esse tipo de perda. No caso,
o que muita gente fala no VC é que a absorção, então o VC ele vai ser bem restrito a uma camada bem fina. A penetração é uma camada bem fina na superfície de quase qualquer objeto, porque a maioria dos objetos é difusa. Sim, né? sim. Então, tipo, a gente não tem uma penetração muito grande, mas mesmo assim, lógico, onde faz diferença, por exemplo, nas máscaras, o problema é que as cargas eletrostáticas, né, mudam, e as cargas eletrostáticas são aquelas que purificam, né, vão purificar o ar que passa por elas. Nesse tipo de material, realmente, o efeito pode ser realmente muito drástico. É importante disseminar esse tipo de informação também, né? Ó, aí tem Ô, Lili, posso só fazer uma outra pergunta ainda no tema UVC, antes de mudar de tema? Sim, à vontade. Tá. Marcelinho, tudo bom? Parabéns, legal. Eu estou trabalhando mais agora com essa questão do VC também, e, assim, tem muita gente em empresa que está interessado em produzir esses dispositivos para poder colocar ele nos lugares, né, em sala de espera, em elevador, em sala cirúrgica, em todo tipo de lugar, como você mesmo falou, né? Mas uma coisa que eu identifiquei que parece ser um problema é que como o pessoal não consegue definir com clareza as distâncias a partir das fontes de luz, isso tem gerado todo quanto é tipo de diferença nos protocolos. Você tem alguma ideia, alguma experiência nesse sentido? Porque, em geral, quando o pessoal pensa em iluminação, eles acabam falando de volume de espaço. Só que volume de espaços tem uma variação de distância imensa, às vezes de 100%, né? Da distância mínima para a máxima, tipo, dobra a distância. E a gente sabe que luz dobrou a distância, você perdeu muito da potência, né? O que você sabe sobre isso? Você sabe se tem algum padrão específico que o pessoal tem usado para isso, alguma coisa assim? Essa é uma questão muito muita importância. Muita gente tem dúvida nisso. Bom, até onde eu sei, muita gente tenta ter esse tipo de padrão, mas o desafio até agora é que, assim, eu não sei se você está falando dos equipamentos de ultravioleta utilizando lâmpada ou LED. Isso. Utilizando lâmpada, principalmente, que é o mais comum, né? Então, utilizando lâmpada, aí a gente tem, então, uma coisa que é fixa, no caso, em como você em como você entrega a luz, digamos assim, é bem fixo em termos de potência e padrão industrial, mas no caso a lâmpada ela é grande, então tem exatamente isso que você está falando. Não tem como falar melhor até. Realmente a lâmpada ela é muito grande, então quando você vai posicionar em um lugar, é muito difícil de você controlar a distância, porque a lâmpada ela não cabe em qualquer lugar. Então, pois é. Não, então, inclusive, assim, a gente fez um trabalhinho para o pessoal de uma empresa aqui, de tentar caracterizar essa fonte de luz para eles fazerem isso, e, assim, eu tive muita dificuldade de fazer o cara entender que não dava para eu dizer para ele que era um ambiente de tantos metros quadrados, a não ser que ele soubesse que o ambiente era, por exemplo, uniforme, você entendeu? Porque se eu falo um volume de 10 metros quadrados é num corredor, muda completamente a geometria de entrega, né? E aí eu fiquei pensando se você sabia se existia algum padrão para definir esse tipo de coisa. Eu, para fazer essa análise, fiz tudo em função de distância, para ele entender que as doses que ele tinha eram em função da distância. Mas eu fiquei curioso de saber se existia um padrão para isso. Mas legal, beleza. Não que eu saiba. Isso é o que muita gente me pergunta. Mas eu não tenho uma resposta boa. Não, acho que não, é aí que tá. Eu não sei também se existe uma forma já definida. Mas eu fiquei curioso de talvez você conhecer alguma. Mas beleza, obrigado, viu, Marcelo? Bom, Marcelinho, aí tem uma outra pergunta aqui do Mohamed. Ele falou, coisa que... Oi, obrigada pela apresentação. Gostaria de saber se tem alguma publicação sobre uso de PDT para SARS-CoV-2 teranóstico. Não que eu saiba. Procurei bastante.
até hoje não achei. E também ele se há alguma restrição. Deixa eu fechar. Didi, fecha seu microfone. Pô, desculpa. Deixa eu fechar ele. Se tem alguma restrição fundamental que limita os estudos de PDT para COVID. Vamos ver, uma restrição fundamental, no caso, seria... eu não acho que fundamental no sentido de física, realmente, eu não vejo nenhum bloqueio nesse sentido. O bloqueio é mais prático mesmo, né? Como que a gente faz, então, a PDT sem, digamos assim, sem um contato muito próximo com o paciente que vai ser tratado, por exemplo. A gente, né, como a gente falou aqui, a gente precisa realmente, se a gente for treinar um paciente para utilizar a tecnologia, precisa chegar perto. Ou se precisa, né, tem os enfermeiros, né, os profissionais de saúde que vão estar em contato com os pacientes nas salas de isolamento. Também é um protocolo para isso, e é bem restrito o protocolo. Então, as limitações são mais práticas, elas não são fundamentais. Quem for mais de química no design de fotossensibilizadores vai saber dizer melhor se tem alguma restrição química no sentido de como podem ser feitas moléculas para ter como alvo moléculas tão pequenas em baixa concentração como no COVID. No caso, o vírus, como vocês sabem, o vírus é bem pequeno e a concentração pode não ser muito grande. Então, como realmente ter esse tipo de molécula como alvo pode eventualmente ter algum bloqueio fundamental, mas até onde eu sei, não teria, não tem algo teórico provando esse tipo de coisa. Acho que é isso mesmo. Bom, alguém mais tem alguma pergunta, algum comentário que gostaria de fazer? Não, Marcelinho. Marcelo, obrigada, viu, por aceitar o convite nosso aí de falar sobre esse tema que você tem pesquisado e publicado. E boa sorte aí no retorno das suas atividades, que você consiga finalizar seu doutorado aí. Tá bom? Obrigado, muito obrigado pelo convite. Foi muito bom, então, estar com todos aqui na palestra. Eu tenho, deixei aqui um slide aí com algumas das publicações que eu falei um pouco dessas técnicas que eu falei para você aqui para vocês na apresentação. Bacana. Mas aí, que você fez, né? Legal. opa. Mas